Bom dia, nono ano, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David, aqui vamos iniciar mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula a gente vai ter a introdução ao nosso livro, que a partir dessa semana nós já começamos a utilizá-lo. Então, já peço que vocês que estão assistindo as aulas gravadas já mantenham o livro de vocês perto de vocês, tá bom? Porque nós vamos utilizá-lo nas nossas aulas de português a partir de hoje, tá bom, gente? O livro ele vai ser o nosso material didático. É muito importante que vocês cuidem dele, zelem por ele, e estejam sempre atentos ao Class App, que é através desse aplicativo que nós solicitaremos as atividades para vocês. Também vocês responderão através desse aplicativo, tá bom? Então, quem não tiver o aplicativo, já baixe de antemão, pois é muito importante que cada um de vocês tenha esse aplicativo aí para se comunicar, tá bom? Ok, pessoal, então vamos começar. Como nosso primeiro assunto, nossa primeira unidade do livro, nós vamos trabalhar um pouco sobre períodos, subordinação, oração, frase, coordenação, tá bom? Todas as formas de ligar duas orações, tá bom? Seja por coordenação, seja por subordinação e etc. Tá? Só que o que eu percebi é que algumas pessoas ainda apresentam dificuldades na distinção entre oração e frase. Ainda há pessoas que têm essa dificuldade em distingui-las, o que é super normal, né? A gente vai abordar mais oração e frase nesse ano letivo, mas é essencial que vocês já estejam de antemão preparados, já saibam distingui-las. Por isso é necessário que a gente reveja um pouco desse assunto, tá bom? A nossa primeira unidade, ela é toda baseada em oração e frases. Bom, então a gente vai trabalhar isso bastante, com muita intensidade, a questão da oração e a questão da frase. Por isso vocês precisam ter esse conhecimento, tá bom? Antes de eu começar a explicar, deixa eu colocar o cabeçalho aqui, para a gente iniciar nossa aula. Ok, pessoal, então vamos lá. Vamos ter a nossa introdução à oração e frase. Primeiro, qual é a diferença entre oração, frase e sentença? É a dúvida que não quer calar, né? Qual é a diferença entre esses três conjuntos de palavras? É uma diferença simples, pessoal. Depois que vocês aprendem, vocês nunca esquecem. Primeiro, vou começar pela palavra. Palavra, vocês sabem que é a junção das sílabas, né? Junção de sílabas, que, consequentemente, são a junção de letras, tá? A palavra é a junção de sílabas, que, consequentemente, são a junção de letras. Isso aí todo mundo já sabe, isso não é novidade para ninguém. Depois da palavra, é como se fosse uma hierarquia, tá? A gente começa na letra, depois vai para a sílaba, depois para a palavra, depois para a frase, depois para a oração, depois para a sentença. Então, é como se fosse uma hierarquia, tá bom? É como se fosse uma hierarquia. O que acontece, gente?
Nessa hierarquia aí, como vocês estão vendo, vai do menor para o maior, tá bom? Vai do menor para o maior. A gente começa da letra, né, que é a menor unidade de significado, e acaba na sentença, tá bom? Então, a dificuldade de vocês não é com a letra, não é com a sílaba e não é com a palavra, é com a frase, oração e sentença. Às vezes eu até ouço as pessoas usarem frase quando deveriam usar sentença ou oração, e vice-versa, porque ele se tornou um erro tão comum que até hoje as pessoas confundem e não sabem diferenciar. Até mesmo professores, já vi professores falando frase quando se deveria usar oração, porque na verdade não é que ele esteja errado, é que de tanta gente ter falado sobre isso, de que usar isso dessa forma, as pessoas acabaram se acostumando com isso e usam dessa forma, tá? Dessa forma de como se fosse uma frase, mas na verdade é uma oração, tá bom? Então, qual é a diferença, professor? A frase, gente, é um conjunto de palavras. Deixa eu colocar aqui. Frase é um conjunto de palavras. Tá bom? A frase é um conjunto de palavras. Aí você vende já, professor, então quer dizer que a oração é um conjunto de frases. Não, pessoal, a oração não é um conjunto de frases. A oração também é um conjunto de palavras. Poxa, professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa, professor? Então quer dizer que frase e oração é a mesma coisa, né? Então quer dizer que o professor não está errado em afirmar que frase e oração são a mesma coisa. Não, pessoal, porque tem uma diferença. Além desse conjunto de palavras, a oração, ela também apresenta sujeito e predicado, tá bom? A oração também apresenta sujeito e predicado. O que é o sujeito e o que é o predicado? Isso aí certamente vocês já sabem, né? Sujeito é a pessoa que conjuga o verbo e predicado é o verbo, tá bom? É o verbo junto com os seus complementos. Então, por exemplo, Júlia amou Pedro. Aqui a gente tem um exemplo de uma oração com sujeito e com predicado. Júlia amou Pedro. Sujeito, predicado. Predicado aqui, ó, começa no verbo amar e inclui e abrange Pedro, tá bom? Então, como vocês estão observando, pessoal, isso aqui pode ser considerado uma oração, tá? Vou explicar para vocês o porquê. Vou explicar para vocês o porquê. O que acontece? Como vocês estão vendo aqui, a gente tem um sujeito e tem um predicado. Então, isso aqui pode ser considerado uma oração. Deixa eu sublinhar para ficar melhor aqui para vocês. Sujeito, predicado. Tá? Sujeito e predicado. Isso aqui é uma oração e não uma frase. Porque temos o sujeito e temos o predicado. Isso aqui, no entanto, poderia ser chamado de oração ou de frase. E aí? Qual seria a classificação para esse conjunto de palavras aqui? Lá em cima. O que é que vocês acham aí? Vou deixar vocês raciocinarem aí. Um minutinho para vocês dizerem. E aí, pessoal, qual foi a conclusão que vocês chegaram? Isso aqui é uma oração? Não, gente, isso aqui não é uma oração. Não temos aqui sujeito e não temos predicado. Temos apenas um advérbio e uma preposição, tá?
é uma frase. Isso aqui seria uma frase. Não temos nem sujeito, não temos ninguém conjugando nada e não temos nenhum verbo, nenhum predicado aqui, tá bom? Então, isso é o que diferencia a oração da frase, é a presença do sujeito e do predicado, tá bom? Eu vou colocar esses exemplos aqui, tá? Pronto, então temos aqui o exemplo, beleza? Eu acho que com essa explicação vocês já conseguem distinguir, né, entre oração e frase. E agora a gente vai para a sentença. A sentença, gente, ela já fica um pouco mais complicadinha. Por que fica um pouco mais complicado, professor? Porque a sentença, ela tem a presença de oração ou de orações. Como assim, professor? A sentença ela pode ser constituída por uma, duas ou mais orações. Isso aqui, ó, Júlia amou Pedro, isso aqui é uma sentença. A partir do momento que eu coloco esse ponto final, que eu indico que não há mais orações, isso aí já se torna uma sentença. Tá? Isso aí vira uma sentença. Júlia amou Pedro, é uma sentença. Tá bom? Agora, o que acontece? Se eu posso ter duas orações em uma mesma sentença. Por exemplo, quando Pedro chegou de Paris, Júlia começou a amá-lo. Então, quando Pedro chegou, perdão. Quando Pedro chegou de Paris, Júlia começou a amá-lo. Nesse caso aqui, pessoal, a sentença é tudo isso aqui, tá? A sentença é tudo isso aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês, tá? A sentença é tudo isso aí. Por que tudo isso aí, professor? Porque nesse caso aí temos duas orações. E a sentença, como eu falei, ela pode ser composta por várias orações e até mesmo por uma, tá? Então, nesse caso aí, a gente tem uma sentença, tá bom? A partir do momento que você coloca o ponto final na oração, você já está concluindo sua sentença. Você está indicando que você não vai colocar mais nenhuma oração ali naquele período. Como vocês estão vendo aí, quando Pedro chegou de Paris, Júlia começou a amá-lo. Então, temos aí uma sentença. Então, a gente pode definir uma sentença como... Vou botar aqui, peraí. A sentença é uma ou mais orações. Pronto. Isso aqui seria a definição de sentença. E aqui temos nosso exemplo. Pronto, entenderam? Então, não é difícil. A questão é que vocês... Essa complicação, claro que ela vai gerar em vocês uma certa dificuldade. Especialmente porque a oração, quando a gente for trabalhar a oração, a gente vai trabalhar vários tipos de oração. Oração subordinada, oração independente, oração coordenada, entendeu? Vai trabalhar vários tipos de oração. Oração simples, composta. E isso, para vocês conseguirem entender essa questão, vocês têm que entender primeiro a diferença entre oração e sentença, tá bom? Eu vou colocar uma pequena anotação aqui sobre isso. Eu acho que vocês conseguiram entender com essa breve explicação, rápido, né? Porque a gente vai começar a trabalhar isso com mais vigor no livro de vocês, como vocês sabem aí, a gente vai trabalhar com mais vigor.
Então, eu vou colocar uma breve anotação aqui, quero que vocês passem para o caderno de vocês, tá bom? Ok, pessoal. Então, anotem isso aqui. É um breve resumo sobre essas diferenças, tá bom? Eu vou dar um minutinho para vocês copiarem no caderno de vocês. E em seguida eu vou concluir com uma breve explicação também, tá bom? Um minutinho para vocês passarem para o caderno de vocês, tá?
Ok, pessoal, todos copiaram? Muito bem, mantenham essa anotação aí no caderno de vocês, ela vai ser muito importante com o uso do nosso livro, porque os primeiros assuntos que nós vamos estudar é a oração coordenada e a oração subordinada. Se vocês quiserem já ir adiantando no livro de vocês, em algumas pesquisas complementares da internet, eu aconselho que façam o mesmo. Tá? Adiantem essa pesquisa para vocês. É um assunto, não é complexo, mas ele requer que vocês já tenham dominado a oração. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem, falem comigo no WhatsApp, que eu estou à disposição de vocês, porque eu não quero que vocês passem para um assunto sem ter conhecimento de outro. Tá? Se eu fosse dar para vocês oração subordinada, sem que vocês tenham, pelo menos, ao menos o conceito geral de oração, ficaria realmente um pouco difícil. Seria difícil para mim trabalhar isso com vocês, seria difícil para vocês entenderem o que eu estou tentando passar, tá? Então, por isso, eu preciso que vocês estudem essa anotação em casa, pratiquem, tá? Com textos que a gente vai ler aqui e em sala de aula também para quem está acompanhando as aulas presencialmente, tá bom? Pratiquem de forma que vocês consigam identificar as frases, orações e sentenças em o texto. Não mais agora confundindo as terminologias. É normal, devido ao fato das pessoas não saberem distinguir, algumas pessoas ainda continuam usando as nomenclaturas erroneamente, tá? Como se fosse intercambiavelmente. Intercambiavelmente. O que é intercambiavelmente, professor? De forma que não altere o significado ou não haja mudança. Mas sim, há uma diferença entre frase e oração. E essas diferenças ainda a gente vai elencar com mais detalhes nas próximas aulas. Ok, pessoal? Então hoje a gente fica por aqui. Eu vou passar outra página aqui, caso vocês também queiram colocar alguma anotação aqui, algum exemplo, tá? Apesar de que a anotação já ter sido feita na outra página, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me consultar no WhatsApp, estou à disposição de todos vocês. E quem não baixou ainda, por favor, baixe esse aplicativo, tá, gente? Então, nossa primeira aula de gramática, tá? Na próxima aula será de produção textual e a última de gêneros textuais, como foi proposto no nosso calendário de aulas. Novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenham um ótimo descanso. Espero vocês na nossa próxima aula com a produção de textos, onde vocês vão colocar tudo isso que vocês aprenderam na gramática em prática. Tá? A produção de texto é onde vocês aplicam esse conhecimento gramatical na prática, não apenas na teoria, mas também na prática. Tá bom, gente? Então, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá? Pode me perguntar e assim que eu visualizar, eu responderei a vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma boa semana, bons estudos para vocês e vejo vocês na nossa próxima aula com produção textual. Tchau, gente. Até a próxima.